Bom, pessoal, no último programa, então, nós terminamos dizendo que o Aristóteles considera realmente existente, né, aquilo que existe de modo individual, né? Por quê? Porque na análise que ele faz das coisas, né, estamos falando aí de modo ontológico, né, nós entramos no Aristóteles pela ontologia. Isso aconteceu, do mesmo modo aconteceu com Platão, né? Dizemos que nós entramos no Platão pela ontologia. Bom, agora falando do Aristóteles, essa abordagem também é ontológica, né? Então vejam, certamente nem Platão nem Aristóteles discordariam que o território dos entes reais é povoado por indivíduos, né? Conceitos, ideias e relações, essas coisas não fazem parte desse território, mas a diferença entre os dois, especialmente sobre esse ponto, a diferença entre Platão e Aristóteles, está naquilo que nós chamamos de realidade existente. A gente precisa lembrar que o Platão ele considera mais real o ente ideal do que o ente físico, né? O ente no âmbito da natureza propriamente. Porque o Platão é bastante fiel àqueles filósofos que viam o mundo da natureza como um problema, né? Como o Parmênides, por exemplo, como o Pitágoras, né? E o Sócrates especialmente. Então, para o Platão, a condição ontológica dos entes da natureza é o quê? É o constante vir a ser, né? E isso implica no quê? Numa imperfeição, né? De certo modo, isso implica numa imperfeição. As coisas estáveis, vamos dizer assim, né, elas gozam de mais profundidade no ser, justamente porque elas não se alteram, elas não se transformam, percebem? Elas não estão nem no tempo nem no espaço, né? Então, quando comparamos essa caneta aqui, na minha mão, né, com a ideia caneta, é claro que para o Platão a caneta é mais real enquanto ideia, né? Ou então a caneta mais real é aquela que não desaparecerá no tempo, com o tempo, né? A caneta mais real é aquela cuja tinta jamais vai se acabar, vamos dizer assim, né? Isso implica naturalmente numa espécie de grau elevado na existência. Mas para o Aristóteles não. O Aristóteles considera justamente esse ente real, individual, né, cuja abrangência faz parte do mundo real, da região dos entes reais, ele considera este ente realmente existente, né? E as ideias, os conceitos, as relações, bom, isso já seriam de outra ordem, né? Teriam aquilo que nós chamamos de deuteriousia, né? Uma existência secundária, vamos dizer assim, né? Uma substância secundária. Então vejam, isso que o Aristóteles faz não é uma arbitrariedade, algo que deu vontade de fazer, percebem? Porque o Aristóteles estava com alguma bronca em relação ao Platão. Não, o Aristóteles chega a essa conclusão. Por quê? Porque ao analisar os indivíduos da realidade, justamente nesses indivíduos, ele enxerga um princípio de unidade no ser. Mas um princípio que não está em outro mundo. Ele percebe algo que pode levá-lo a outro mundo, mas ele não percebe a partir de outro mundo. Ele percebe essas coisas em indivíduos aqui no plano, no âmbito do mundo real, percebem? E não em outra esfera da realidade, né? Mas a partir dessa que nós chamamos de mundo físico, de mundo da natureza, percebem? Então, nessa análise que ele vai fazendo a partir dos entes reais, né,
Então ele distingue, em cada coisa que existe nesse mundo, ele distingue o que? A substância, a essência e o acidente. Percebe? Então é como uma distinção fundamental, né, que o Aristóteles estabelece em cada coisa, né? Por quê? Porque ele observa que cada coisa individual revela essas três coisas para ele, né? A unidade no ser, a unidade de todos os caracteres de uma coisa, que ele chama de quê? De substância, né? E aquilo que compõe a substância, aquilo que é predicável da substância. E entre as coisas predicáveis da substância, ele observa que existem predicados essenciais e predicados acidentais, né? Ou seja, essência e acidente. E a substância, o que é a substância? A substância é o que amarra tudo isso. É o que amarra os predicados essenciais e os predicados acidentais, percebem? Bom, aqui é bom lembrar um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, né? Quando a gente pensa na substância como quid, aquilo que sustenta sobre si todos os caracteres das coisas, né? E pensa nesses caracteres apenas como elementos essenciais dessa coisa, a gente está cometendo um erro. Talvez não um erro, mas o que a gente faz é pensar que uma coisa, qualquer coisa, seja apenas ela e sua essência, ou apenas a substância e uma essência. E não é bem assim, né? No Aristóteles, né? Bom, vamos dizer que isso seja um erro, né? É claro que esse erro ele tem de certa forma como é que a gente pode dizer? Uma justificativa, vamos dizer assim. Por quê? Porque a substância é aquilo que une todos os caracteres de uma coisa. Tudo bem, até aí tudo bem, tudo certo. Então a substância, a xícara, por exemplo, essa xícara que está aqui na minha frente, é o que amarra todos os predicados dessa xícara. Ela é de porcelana, ela tem um cabo, é cilíndrica e assim por diante. Está aqui na minha frente, está sobre a mesa, né? Bom, tudo isso que eu falo da xícara é a própria xícara. Todos esses predicados, eles são presos, eles são fundidos na substância xícara. Esta xícara. Bom, então a gente pode pensar o seguinte, né? O que seria a substância sem esses conteúdos que ela amarra? Nada. Nada, né? Nós não poderíamos pensar numa substância vazia, percebem? Nós não teríamos nada para falar de uma substância vazia. Então, a própria condição da substância, ela é, em primeiro lugar, aparecer aos nossos sentidos, percebem? Né? Como que eu posso falar da substância xícara se essa xícara não aparece para mim? Porque mesmo se eu falar da substância xícara sem ela aparecer para mim, esse falar só terá sentido no momento em que eu encontrar uma xícara para aplicar esse falar sobre ela. Percebe? Caso contrário, eu não poderia falar nada dessa substância, né? Nada que tivesse sentido, né? Como que eu poderia falar da substância óculos, né, se esse ou qualquer outro óculos ou algum óculos não aparecesse para mim? Né? Eu poderia até falar, mas eu não teria um critério para estabelecer se esse falar é verdadeiro ou não, percebem? Ou então não poderia falar nada. Por quê? Porque sem um critério de verdade, tudo que eu falar será apenas uma mera hipótese. E o critério de verdade é que me apareça um óculos no mundo real para que eu faça a justa adequação entre essa coisa ideal da qual eu estou percebendo ou falando com a coisa real que agrega, que une todos esses predicados que eu usei ao falar dessa coisa do mundo ideal. Percebem?
Mas então o que é o aparecer? Quem que aparece? Quem aparece? Né? Quando eu olho para essa xícara aqui na minha frente, essa xícara é o quê? É a substância xícara. Mas quem que aparece para mim? É a substância que aparece? Não, não é. A substância é o elemento que amarra todos os caracteres da xícara, percebe? Mas ela mesma não aparece para mim independentemente da xícara. Xícara e substância, nesse caso, são a mesma coisa. Eu não posso ter uma percepção da substância, a menos que seja uma depuração que me leve, uma contemplação, né, que me leve lá para o mundo das ideias. Mas isso também só fará sentido se, ao eu contemplar uma substância lá no mundo das ideias, eu tiver alguma coisa correspondente aqui na minha frente, no mundo dos entes reais, para fazer uma adequação, para ver o que daquela substância que eu contemplei, de fato, está contido nessa coisa do mundo real que está aqui na minha frente, né? Então, se a substância ela mesma não aparece para mim, então quem que aparece quando eu olho essa xícara? Né? O que aparece para mim são os acidentes e as essências dessa xícara, percebem? E esses acidentes e essas essências só aparecem para mim por quê? Porque eles estão unidos, eles estão fundidos na substância. Né? Eles não estão soltos no universo, não estão soltos por aí, percebem? Bom, isso, pessoal, tem que ficar bem claro, né? É por isso eu vou insistir um pouquinho nesse assunto. Quando a gente olha para as coisas, o que a gente vê? O que a gente enxerga? Quando eu olho para essa xícara ou para esse isqueiro, o que eu vejo? Eu vejo a cor, eu vejo o material de que é feito, eu vejo o tamanho do objeto, a forma do objeto, né? Eu vejo a posição em que ele se encontra, né? Eu vejo as coisas que fazem fronteira com esse objeto, né? No sentido de crises. Eu vejo um monte de coisas. E nenhuma dessas coisas que eu vejo é a substância isoladamente em si mesma. Percebe? Olhando para essa xícara, eu vejo que ela é branca. O que é branca? É um predicado. Eu vejo que ela é de porcelana. O que é porcelana? É um predicado. Eu vejo que ela está sobre a mesa. Isso também é um predicado. Percebe? Predicado e objeto e elemento material. São duas coisas. Quando eu digo porcelana, eu estou predicando. O meu dizer é uma predicação. Mas é uma predicação de quê? De um elemento material. Percebe? Então é a matéria e predicado. Né? Então, eu vejo também que ela está sobre a minha mesa. Eu vejo tudo isso. Então, quando eu olho para essa xícara, o que aparece para mim são os predicados e os elementos materiais dessa xícara. Tá? E o que são os predicados? Os predicados são a matéria da substância, percebem? Sem esses predicados, a substância não existiria. Quer dizer, não existiria, não é o termo, mas sem esses predicados que estão nas coisas reais aqui, eu não teria como fazer uma investigação a respeito da substância, se ela existe de fato ou não, se ela corresponde de fato a uma realidade ou não, percebe? Então seria uma mera abstração sem eu poder jamais comprovar se ela é real ou não. Né? Então vejam só. O que aparece para mim são as essências e os acidentes dessa xícara. Mas como que eles aparecem? Eles aparecem unidos a essa coisa que eu chamo xícara. Eles aparecem unidos na substância. Né? Quando eu vejo que a xícara é branca, essa brancura, ela não está solta no universo. Não é uma brancura que está vagando por aí abstrata.
É uma brancura presa, vamos dizer assim, unida, vamos dizer assim, num objeto, percebem? É uma brancura fundida numa coisa chamada xícara. É a brancura da xícara. É a brancura fundida na substância xícara, percebem? Então, quando a gente fala da substância, a gente está falando também, ou principalmente, das coisas que compõem essa substância. Se não tivesse essas coisas, não haveria substância. Não no sentido que o Aristóteles dá, mas haveria apenas essa ideia platônica de algo que não pode ser imediatamente comprovado com alguma coisa da realidade, percebem? Mas acontece o seguinte, quando a gente vê uma substância, a substância xícara, por exemplo, a gente tem a tendência a só de olhar, a gente tende a só olhar as essências dessa substância, percebem? Como se a substância fosse composta só de essências. Mas não é assim, né? A substância também é composta de acidentes, percebem? Então, vamos ver uma coisa, essa substância xícara que eu estou vendo aqui na minha frente, ela tem um cabo, né? Esse cabo ele é da essência da xícara, percebem? Ele não é um acidente da substância xícara. É uma essência porque se a xícara não tivesse um cabo, ela não seria uma xícara, mas seria um copo, percebem? Então, essa essência não pode faltar. Essa essência não pode faltar porque, se ela faltar, ela já mudaria a substância. Já não seria a substância de uma xícara, mas, sei lá, outra substância qualquer, né? Agora, quando eu digo que essa substância xícara é branca e está na minha frente, ser branca e estar na minha frente é da essência dessa substância? Não. Nesse caso, não. Porque se ela fosse vermelha, ela continuaria sendo uma xícara. Se ela não estivesse na minha frente, se ela estiver lá no meio da rua, por exemplo, ela também continuará sendo uma xícara. Porque, vejam, o acidente, ele faz parte da substância. Mas ele é um elemento inessencial, vamos dizer assim. Ele é um elemento acidental, né? Isso quer dizer que ele não acrescenta nem tira nada da substância, nem da essência da xícara, percebem? Com ou sem esses acidentes, né? A substância xícara continua sendo a substância xícara. Então, isso quer dizer que a gente pode ignorar os acidentes, certo? Errado? Claro que não. Por quê? Porque vejam só, embora os acidentes não tirem nada, nem acrescentem nada às substâncias, ainda assim eles fazem parte da substância, de toda e qualquer substância, percebem? E o mais curioso é que não existe substância nenhuma sem os seus acidentes. A menos que seja uma abstração lá do mundo das ideias que não corresponda a nada na realidade. Mas se é uma substância que corresponde de fato a alguma coisa real, então essa substância não existiria sem os seus acidentes. Ela não existiria, não. Ela não existe sem os seus acidentes. Embora os acidentes não tirem nem acrescentem nada à substância. Mas eles estão ali, né? Essa xícara, por exemplo, se ela não fosse branca, né, ela não teria o acidente da brancura, mas ela teria outro acidente qualquer. Ela teria o acidente vermelho, vamos dizer assim, ou preto, ou rosa, ou lilás, ou marrom, ou verde, ou azul, não importa a cor. A questão é que a xícara continuaria tendo um acidente chamado cor. Percebem? Se essa xícara não estiver na minha frente, ela estará em qualquer outro lugar, percebem? Estar na minha frente é um acidente dessa substância. Mas se ela não estiver na minha frente, né, ela vai estar em algum lugar.
em algum outro lugar de qualquer maneira, né? E esse estar em algum outro lugar será sempre um acidente dessa substância. Estar é um acidente da substância, né? Estar localizada é um acidente da substância. E toda coisa está localizada. Seja de frente para mim ou não, mas toda coisa está localizada. Então, esse acidente de estar localizado num determinado ponto, isso está na substância. De modo irremediável, entende? Então, não importa se essa xícara está na minha frente ou dentro do armário, em cima do telhado, né? O fato é que estar em algum lugar é um acidente que estará sempre fundido, sempre amarrado nessa substância chamada xícara. Percebe? Então era isso que eu queria lembrar agora, né? Porque, de fato, nós, em determinados momentos, não consideramos o acidente como se o acidente não fizesse parte da substância, né? Apenas a essência que importa, não é exatamente assim, né? Bom, então, assim, em resumo, né, a gente pode dizer que não pode haver substância vazia, né? A substância só é alguma coisa se ela tiver essências e acidentes também, né? Porque os acidentes estão sempre fundidos na substância. As essências e os acidentes estão sempre fundidos na substância, né? Com a diferença de que eles podem ser vários, né, os acidentes, eles podem variar, né? E isso não altera a substância, né? Mas esses acidentes estarão sempre fundidos na substância, né? Isso a gente terá de considerar sempre, né? Eles sempre estarão fundidos na substância, né? Se eu digo que um gato é felino, se eu digo que um gato é um felino preto, qual que é a substância? É o gato. Qual que é a essência? Felino. Qual que é o acidente? Ser preto. A substância é o que amarra felino e preto num único ser. A substância é a unidade dessas coisas, felino e preto. A essência é aquilo que não pode faltar nessa substância. Se ela faltar, a substância será de outra coisa. E não mais de um gato, no caso, né? E o acidente? O acidente também não pode faltar. Mas ele pode variar, né? Pode ser preto. Eu digo o gato é preto, mas pode ser branco, pode ser vermelho, verde, tanto faz, né? Mas seja como for, o acidente estará lá. O acidente estará unido à substância. Aquele felino será de uma cor ou de outra cor. Não importa, mas ele terá sempre uma cor. Percebem? Bom, vamos voltar um pouquinho mais para essa xícara aqui, na minha frente. Então, a gente viu que o Aristóteles, ele percebeu que a xícara é uma substância que amarra, vamos dizer assim, as coisas que a gente vê nessa xícara, né, em particular, né? As essências e os acidentes, né? Isso tudo é unido na substância. E vejam só, quando essa xícara aparece para mim, eu posso ver essas essências e esses acidentes nessa coisa chamada xícara, percebem? A gente acabou de ver isso, né? Bom, mas tudo isso que a gente vê, essências e acidentes, são os predicados dessa substância. Só que o Aristóteles percebe que, além dos predicados essenciais e acidentais, as coisas são feitas de algo. Em termos materiais agora. A gente está falando agora não de predicados, mas estamos falando de elementos materiais, né? Por quê? Porque as coisas são feitas também de alguma matéria. Essa xícara é feita de porcelana, ou de vidro, ou de barro, sei lá. Então, isso é a matéria dessa xícara. Percebem? Mas vejam só. A física define matéria mais ou menos do seguinte modo. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. Matéria é tudo aquilo que tem existência física, né?
ou algo real, se apresenta na forma sólida, líquida e gasosa, né? E pode ser vista sob os aspectos da quantidade e da qualidade. Bom, tudo isso já vem lá do Aristóteles, mas para o Aristóteles, matéria para o Aristóteles não é só isso. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um livro, um romance, né? Paris é uma Festa, do Hemingway. Bom, qual que é a matéria desse livro? Papel, cola, barbante, tinta, né? O plástico da capa, né? Toda capa tem um plástico muito fino, né? Tudo isso é matéria, mas tudo isso é a matéria do livro, mas seria só isso? Matéria para o Aristóteles seria só isso? Não, para o Aristóteles não seria só isso. Para o Aristóteles, matéria é isso também. Também é isso. Mas, além disso, matéria também é todo o resto do que é feito uma coisa. Todo o resto do que é feito esse livro. Vamos falar de modo bem simples. Matéria para o Aristóteles é tudo aquilo do que foi feito uma coisa. Então eu pergunto, um livro, esse livro, Paris é uma Festa, foi feito só de papel, tinta, cor, barbante, cola e plástico? Bom, ele foi feito disso também. Mas foi feito só disso? Claro que não. Porque as palavras? Porque esse livro também foi feito de palavras, né? Ou principalmente de palavras, né? Então vejam só, palavra nesse caso também é matéria para o Aristóteles, percebem? Porque esse livro também é feito de palavras. E matéria para Aristóteles é tudo aquilo de que é feito uma coisa. Então, esse livro também foi feito de palavras, percebem? Palavras também é matéria, né? Essas palavras falam do quê? De lembranças do autor. Então, né, nesse livro, esse livro aqui, Paris é uma Festa, Hemingway relembra o que? Os seus primeiros anos de casamento lá, vivendo em Paris e tal, né? Bom, então essas lembranças, elas também fazem parte do livro. O livro também é feito disso, dessas lembranças que o autor escreveu. Então, nesse caso, até essas lembranças do autor fazem parte da matéria do livro, percebem? Também são matéria nesse caso, né? Quando o autor escreveu esse livro, ele colocou o quê? Ele colocou os sentimentos dele no livro, né? Essas lembranças são sentimentos, né, muito bons do autor. Alguns sentimentos muito tristes, né? Que a gente se emociona ao ler esse livro. Eu me emociono muito quando leio esse livro. Então, isso quer dizer que esse livro também é feito de quê? De emoção. Então, falando estritamente em termos aristotélicos, emoção também é matéria. Também é matéria do livro. Percebem? Então, agora, sobre todas as coisas que compõem o nosso mundo, nós já distinguimos substância, essência, acidente e matéria. Mas, além disso, há também o que? Há também a forma. Aristóteles também distingue forma nas coisas, né? E aqui vem uma coisa difícil de explicar, né? A forma. A forma é uma coisa, forma em Aristóteles é uma coisa difícil de explicar. Mas para explicar isso a gente precisa retornar um pouco ao Platão. Porque nunca é demais lembrar que o Aristóteles foi aluno do Platão, né? Foi aluno da academia. Bom, o Platão tinha mandado escrever lá na porta da academia uma placa, né? Vamos dizer assim, né? Uma placa que dizia o seguinte: se você não for geômetra, não entre aqui, né? Ninguém entre aqui se não for geômetra, algo assim, né? Bom, isso dá bem o quê? Dá bem a importância da geometria para os gregos, né? Mas sobretudo para o Platão, né? Mas tem algo mais nesse negócio aí. Aquela não era uma escola de matemática, nem de física, nem de geometria, né? De geometria espacial, vamos dizer assim.
a academia era uma escola de quê? De filosofia. Então, o Platão manda colocar lá uma inscrição, né, na porta, que diz que ali não deve entrar quem não for filósofo. Não, ele não diz isso. Aqui não entre quem não for geômetra. Parece estranho isso, né? Aliás, isso é estranho mesmo, né? É uma escola de filosofia e não de matemática. Então deveria dizer, não entre aqui se não for filósofo, mas não entre aqui se não for geômetra, é o que diz a inscrição, né? Isso é um mistério, né? Mas vejam, se é um mistério, é também a chave para entender muita coisa, né? Bom, vamos lembrar em primeiro lugar a figura do Heráclito, né? Que era rival do Parmênides, né? O que o Heráclito dizia? Que tudo está em perpétua mudança. Tudo está em permanente mudança. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, né? Não era isso que o Heráclito dizia? Bom, chegou inclusive a dizer que o caminho para cima, né, a subida, e o caminho para baixo, né, a descida, eram o mesmo. Bom, isso parece bonito. Isso como se diz? Isso é tentador, né, acreditar em algo assim. Uma frase de efeito muito forte, né? O caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo, né? É bonito, parece bonito. Mas, vejam bem, essa doutrina ela tem um problema, né? Se para cima e o para baixo são o mesmo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse caminho é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, percebem? Claro, porque se eu afirmo que esse caminho é uma subida, eu estou falando a verdade. Mas eu estou mentindo ao mesmo tempo, percebem? Se eu digo que é uma descida, a mesma coisa. Eu estou falando a verdade, porque é uma descida, mas eu estou mentindo ao mesmo tempo, porque ele também ao mesmo tempo é uma subida. Percebem? Isso é absurdo. Isso em termos filosóficos, isso é um grande absurdo. Isso é um absurdo que leva a filosofia do Heráclito, percebem? Leva ao quê? Leva à impossibilidade do conhecimento seguro. Né? Imaginem um mundo onde tudo é assim, mentiroso e verdadeiro ao mesmo tempo. Mentira, falsidade e verdade ao mesmo tempo. Não haveria conhecimento? Né? Bom, isso era absurdo para quem? Especialmente para o Parmênides, né? E era absurdo para o Sócrates também, percebem? Então, o que o Sócrates perseguia por causa desses absurdos? Né? Bom, eu pretendo falar bastante sobre isso no curso sobre o Sócrates e a filosofia, que eu vou dar aqui pela rádio, né? Sócrates, a filosofia, o mito e as tragédias, né? Bom, o Sócrates perseguia o quê? As definições absolutas, nós vimos isso. Mas por que ele perseguia isso? Porque ele tinha atrás dele esses dois filósofos totalmente opostos, né? O Parmênides, para quem tudo era o absoluto, né? E o Heráclito, para quem tudo era relativo, né? Porque o Parmênides afirmava a identidade e o Heráclito afirmava a diferença. Mas o Sócrates percebia que a realidade não era nenhuma coisa especificamente, nem a outra. A realidade não era nem feita só de identidade, nem feita só de diferenças, percebem? Então, vamos imaginar o rio do Heráclito, né? O Heráclito dizia que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Bom, por um lado, isso é verdade. A água do rio está sempre mudando, né? Então, se ela está sempre mudando, é verdade que não se pode entrar duas vezes naquelas mesmas águas, né? Quando o sujeito sai do rio, a água onde ele estava já é outra, né? Isso é tranquilo de entender. Então, o rio, por um lado, nunca é o mesmo. Mas, por outro lado, vejam só, o rio é sempre o mesmo. Porque o rio Nilo, por exemplo,
Há quantos milênios é o mesmo rio Nilo? O sujeito chega lá e aponta, aquele é o Nilo. Ele não vai dizer, aquele é o Nilo, mas também não é o Nilo. Não, aquele é o rio Nilo. O rio Amazonas é sempre o rio Amazonas. Né? E ele vem sendo o rio Amazonas há milênios. Né? Uma pessoa, quando criança, ela é de um jeito, né? Mas aos 80 anos, ela é de outro jeito. Então, isso mostra que aquela pessoa mudou o quê? Mudou o tempo todo, mas também, por outro lado, é a mesma pessoa, percebem? Então, o Sócrates observava que a realidade tinha esse mistério, né? Ela era mudança, transformação permanente, como queria o Heráclito, né? Mas também algo que nunca mudava. Havia também a identidade, como queria o Parmênides, percebem? Então o Sócrates percebeu que a mudança era uma constante, mas a identidade também era uma constante. E para encontrar então a verdade integral sobre a realidade, era preciso levar em conta o quê? Essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E foi então que ele acabou percebendo que o método dos geômetras é que lhe dava alguma possibilidade, né, vamos dizer assim, de alcançar essas definições absolutas. Porque, veja, ele não podia chegar a alcançar uma definição absoluta, né, de quadrado, por exemplo, se não houvesse um quadrado imutável que permitisse conhecer todos os quadrados mutáveis da realidade. Por quê? Porque a realidade era feita dessas duas coisas, do mutável e do imutável, né? Então, o que o Sócrates faz? Ele encontra nesse método geométrico uma possibilidade de quê? De alcançar justamente aquilo que possibilita avançar sobre o Heráclito e sobre o Parmênides. Percebem? Então, todos os quadrados do mundo mudam. Estão em constante transformação. Mas eu posso entender a todos esses quadrados se eu colocar todos eles dentro de um conceito de quadrado. Por quê? Porque o conceito não muda. Então, vejam, a importância da geometria aqui nesse caso, ela é mais simbólica do que qualquer outra coisa, né? O que o Platão, então, colocou lá na frente da academia, a inscrição que ele colocou lá na frente da academia, dizia respeito ao quê? Ao método, né? E também queria dizer o seguinte, olha, se você não busca por definições absolutas, então não entre aqui. Né? Se você não busca por coisas eternas que nunca mudam, que explicam as coisas mutáveis, né? Se você não busca por verdades eternas que nunca mudam, então não entre aqui. É por isso que o Platão ele é o mais conservador dos filósofos, vamos dizer assim, né? Por que o Platão é o mais conservador dos filósofos? Porque o Platão buscava aquilo que não mudava jamais. Platão buscava o eterno o tempo todo, né? O eterno por trás das coisas, né? E essa inscrição na frente da academia dizia exatamente isso. Olha, aqui nessa escola nós buscamos o eterno, as coisas eternas, as verdades eternas, as coisas que não mudam conforme a direção do vento, né, ou o sabor da moda, né? Bom, mas o fato é que a geometria, o desenho geométrico, ele continua tendo muito a ver com quem? Com o Aristóteles também. Percebem? O Aristóteles conserva, vamos dizer assim, né? Quando ele vai falar da forma, ele conserva esse sentido que o Platão deu, que o Platão dá, né? Mas conserva também o sentido em que ela aparece na porta da academia, né? Que sentido é esse? É o sentido da figura mesmo. Percebe? A figura geométrica. A figura geométrica, por um lado, tem esse sentido, né, de ser esse elemento unificador das pluralidades, né, mas, por outro lado, tem o sentido de ser uma figura mesmo. De ser um desenho, vamos dizer assim, né? É o que diz a inscrição. Não entre aqui se você não for geômetra. Geômetra lembra quem? Lembra o sujeito que trabalha com o quê? Com figura geométrica.
né? Então o Aristóteles usa, né, para definir forma, ele usa esse sentido que está na inscrição da academia, né? O sentido da figura, do desenho, da figura das coisas, do desenho das coisas, percebem? Mas também usa o sentido simbólico que o Platão deu a essa inscrição, né? Que sentido é esse? É o sentido das coisas que são como são permanentemente. Percebe? Quando o Platão busca pela verdade imutável, né? Quando ele busca o conceito absoluto, o que ele está buscando? Ele está buscando a forma definitiva das coisas. Né? E nessa busca, o Platão já abandonou o mundo sensível. Percebe? Pois é esse o segundo sentido que o Aristóteles dá ao termo forma. Forma é aquilo que não muda. Forma é aquilo que faz com que a coisa seja o que é. Percebe? Então, quando a gente fala em forma no Aristóteles, a gente está falando de forma em dois sentidos. Na verdade, em três sentidos. Vamos falar de dois por enquanto. O primeiro sentido é o sentido do quê? Da forma como terminação limite da realidade corpórea, da figura dos corpos, percebem? Esse é o primeiro sentido. Se eu me refiro, por exemplo, à forma de um avião no céu, o primeiro sentido de forma que daria o Aristóteles é o sentido da figura do avião, o sentido da terminação limite daquela realidade corpórea chamada avião. É o sentido do desenho do avião, do desenho propriamente. Mas também tem um segundo sentido, né? Esse segundo sentido é um pouco mais difícil de entender, mas não é impossível. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma predicação essencial e acidental. Tá? Eu vou fazer uma predicação agora, tá? Mas não vou dizer de quem, apenas vou fazer uma predicação. Tá? Então, 2 pontos. Tem bico pequeno, põe ovo, tem penas brancas, tem crista carnuda, tem pernas escamosas e tem asas largas e curtas. Bom, vejam só. O que eu fiz agora foi predicar alguma coisa, foi predicar algo. Tá? Mas eu não disse nada sobre quem eu prediquei. Então, esses predicados essenciais e acidentais que eu acabei de fazer, né, de dizer, né, eles estão soltos por aí. Né? Eles ainda não se referem a nada. Então, eles estão soltos. E desse modo, eles não significam nada, percebem? Eles só vão significar alguma coisa se a gente encontrar algo na realidade que tenha bico pequeno, que ponha ovos, que tenha asas curtas e largas, que tenha penas brancas, né? Que tenha pernas escamosas. Né? Para quê? Para que esses predicados façam algum sentido. Pelo menos o sentido de existência, de realidade existencial. Entende? Então agora eu digo, aquela galinha tem tudo isso. Aquela galinha tem penas brancas, tem crista carnuda, tem perna escamosa, tem bico pequeno, põe ovo. Né? O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou apontando para uma substância que eu percebi com a minha intuição, né? No meu campo de visão, aqui na minha frente, como um indivíduo, né? Que une nela mesma todos esses predicados que eu fiz. Né? Então esses predicados agora fazem sentido. Por quê? Porque agora eles estão unidos a uma substância real, existencialmente real aqui na minha frente. Qualquer predicado só fará sentido, só terá um sentido existencial se ele estiver unido ao quê? A uma substância real. Percebem? E para ser uma substância real, ela tem que ser um indivíduo, evidentemente. Né? Bom, o segundo sentido que o Aristóteles dá ao termo forma,
O segundo sentido que o Aristóteles dá à forma é mais ou menos esse mesmo, né, que ele dá à substância. Qual que é? A substância amarra, vamos dizer assim, todos esses predicados, né? Porque sem predicado a substância seria vazia, né? A forma, esse segundo sentido de forma, não amarra, mas informa, vamos dizer assim, né? Vamos dizer de outro modo, o que é a substância? A substância é uma unidade de predicados, né, que fazem com que uma coisa seja o que é. Então, a substância é aquilo que reúne os elementos predicáveis de uma coisa, percebem? E o que é a forma nesse segundo sentido? É aquilo que reúne os elementos materiais de alguma coisa. A substância reúne os elementos predicáveis. Ela amarra todos os elementos predicáveis de uma coisa. A forma, do mesmo modo, a forma reúne todos os elementos materiais. É como se ela amarrasse, vamos dizer assim, os elementos materiais de uma coisa, como a substância amarra os elementos predicáveis de uma coisa, percebem? Então, o primeiro sentido de forma é a figura do corpo. É um sentido mais vulgar, vamos dizer assim. E o segundo sentido de forma é aquilo que reúne todos esses elementos materiais de uma coisa. Percebem? É aquilo que dá unidade a todos os elementos materiais de uma coisa, que dá unidade à matéria. A substância dá unidade ao quê? Às essências e ao acidente. A forma dá unidade à matéria. Percebem? E a gente tem que lembrar que matéria, para Aristóteles, é tudo aquilo de que é feita uma coisa. Então vejam, essa xícara que eu tenho aqui na minha frente, né? Quantos são os elementos materiais dessa xícara? São vários, né? Bom, a tinta, o esmalte, a cerâmica, o barro, sei lá, né? Bom, todos esses materiais, né, todos esses elementos materiais, eles estão unidos, né? Eles não estão soltos por aí. Eles não estão soltos por aí, misturados a todas as cerâmicas que existem no planeta, percebem? Nem as cores dessa xícara, elas estão soltas por aí, misturadas com todas as cores que existem no mundo, percebem? Não, esses elementos materiais, cor, cerâmica e tal, esses elementos eles estão presos numa unidade chamada xícara. Eles estão presos numa forma, né? E o que prende isso nessa unidade chamada xícara? O que é? É a forma dessa xícara, percebem? Então, quando eu falo que essa xícara é uma substância, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a uma coisa que dá unidade aos predicados dessa xícara. Que dá unidade a tudo que eu posso falar dessa xícara. E quando eu falo que essa xícara, além de ser uma substância, é também uma forma, eu estou me referindo a uma coisa que dá unidade a todos os elementos materiais dessa xícara. Eu estou me referindo a uma coisa que dá unidade à matéria xícara. Percebem? Em certo sentido, a substância e a forma são praticamente a mesma coisa, né? Por quê? Porque se a gente pensar que a substância é o chão, vamos dizer assim, é o terreno, né, onde a gente deposita os predicados, a forma então seria o terreno, seria o chão onde a gente deposita o quê? Os elementos materiais, percebem? Claro que é só uma comparação, né? Mas quando a gente predica algo de algo, a gente está predicando coisas materiais também, percebem? Mas não apenas coisas materiais. Quando eu digo que Sócrates é sábio, a sabedoria não é uma coisa material, percebem? Quando eu predico que Sócrates tem sabedoria, a sabedoria não é ela não é uma coisa, ela é uma coisa imaterial, né? Que vai se manifestar no pensamento e nas ações do Sócrates, mas não dá para comparar a sabedoria do Sócrates com um dente do Sócrates, por exemplo, né?
O dente do Sócrates pode ser extraído, né? Mas a sabedoria não pode ser extraída. A forma é a mesma coisa. Ela contém o quê? Ela dá sentido a todos os elementos materiais de uma coisa. Mas também aos elementos imateriais daquela coisa. Porque, lembrando sempre, para Aristóteles, matéria é tudo que compõe uma coisa. Então, por exemplo, o elemento material de um livro, a capa, o papel, a tinta, o elemento imaterial de um livro, a emoção, o sentido da palavra e assim por diante, né? Então agora nós entramos num terreno um pouco, quer dizer, na verdade não é espinhoso, mas ele é um pouquinho ainda mais complicado, que seria o terceiro sentido do termo forma, né? Um terceiro sentido que o Aristóteles dá ao conceito de forma, né? Que é o do quê? Da finalidade. A finalidade. E essa finalidade na forma não é uma coisa material, mas ela está, de algum modo, na coisa. Percebem? Vamos imaginar um avião qualquer, um aviãozinho qualquer, né? Quantos sentidos de forma ele tem? Três sentidos. O primeiro sentido de forma, né, é o seu desenho, a sua figura. O segundo sentido é o sentido de amarrar todos os elementos materiais numa única coisa, né? E o terceiro sentido da forma, daquele avião, seria o sentido de telos para os gregos, né? Telos quer dizer em grego fim, finalidade no caso, né? Finalidade. Então, o avião tem aquele desenho para quê? Para cumprir uma finalidade. Qual que é a finalidade do avião? Voar. Transportar pessoas pelos ares, né? Esse é o sentido dessa coisa que nós chamamos de avião, né? Vamos dizer de outro modo, né? Esse terceiro sentido de forma é aquilo que dá sentido a esse algo, é o porquê da figura, é o porquê do desenho daquela coisa ser do jeito que é. Percebem? Por que a gente não confunde uma xícara com um copo? Por que a gente não confunde um avião com um barco? Por que a gente não confunde um chapéu com um boné? Por que a gente não confunde um cachorro com um gato? Por que a gente não confunde uma vaca com um cabrito? Bom, se a gente perguntar para o Aristóteles por que a gente não confunde um copo com uma xícara, ele dirá que é por causa desse terceiro sentido que ele deu ao termo forma. Ele diria, vamos imaginar assim, que a forma das coisas, de cada coisa, está disposta para a realização de um fim. Percebem? Que cada forma está disposta para realização, para realizar uma finalidade, para a realização de uma finalidade. Percebem? Então, é por isso que a gente não confunde um copo com uma xícara. Por quê? Porque a xícara não tem a mesma finalidade do copo. A xícara tem a finalidade de quê? De receber líquidos quentes. Ela tem a finalidade de receber líquidos, mas especificamente de receber líquidos quentes, né? Então, ela precisa de um cabo, né? Para quê? Para que a gente não pegue no corpo dela direto, né? E queime a mão, percebem? Então, quando a gente vai tomar um café bem quente, é melhor tomá-lo numa xícara, né, do que num copo, né? Por quê? Porque se o copo não tem cabo, então você tem que pegar no corpo do copo, e se o café está bem quente, você vai queimar a mão. Porque a xícara já tem essa finalidade, né, de receber um líquido bem quente, né? E o desenho dela, a figura dela, a forma dela, já indica o quê? A finalidade, o fim, o telos, como diz o grego, né? O telos, o fim para o qual ela foi feita. Percebe?
Então é por isso que a gente não confunde um avião com um barco. Por quê? Porque o avião foi feito para andar nos ares. Né? Ele precisa de asas. Um barco não precisa de asas. O barco precisa de quilhas, mas ele não precisa de asas. Percebem? Então, as coisas têm a forma que têm justamente por causa do quê? Das suas finalidades, dos seus fins. Mas vejam, a gente está falando agora só de formas das coisas feitas pela mão do homem, a xícara, o barco, né? O avião. Mas vamos falar de coisas que já estavam na natureza, né? Do jeito que estavam, né? Com a forma que tinham, independentemente da ação do homem. Né? Coisas que têm suas formas, independentemente da ação humana. Né? Vamos pegar, por exemplo, os dentes, os nossos dentes, né? Por que os nossos dentes não são todos da mesma forma? Por que os nossos dentes não são todos do mesmo desenho? Por quê? Porque uns têm umas finalidades, né, bem específicas e outros têm outras finalidades específicas. Percebem? A forma indica essas finalidades. Percebem? Por que os dentes incisivos não são da mesma forma que os dentes pré-molares, por exemplo? Porque os dentes incisivos têm finalidades diferentes dos dentes pré-molares. Os incisivos, né, que são esses dentes da frente, né, eles servem para quê? Ou melhor, eles têm a finalidade de quê? Eles têm a finalidade de cortar os alimentos. Mas os pré-molares, eles não têm essa finalidade. Então, eles têm outra forma. Qual que é a finalidade dos pré-molares? Se a gente observar bem a forma dos pré-molares, o que a gente vai ver? A gente verá que eles têm a finalidade de triturar os alimentos. E os dentes caninos, por exemplo. A forma dos caninos, ela é bem diferente de todos os outros dentes. Por quê? Porque eles têm a finalidade diferente. A finalidade dos caninos é dilacerar o alimento. Né? E eu pergunto, foi o homem que inventou isso? Foi o homem que inventou a forma dos dentes? Foi o homem que inventou a finalidade dos dentes? Claro que não. Ele não inventou isso, mas ele descobriu isso, né? Então a forma e finalidade, nesse terceiro sentido que o Aristóteles dá, é a mesma coisa. Então vejam, nós falamos até agora no seguinte, que a totalidade e a integridade da coisa real, das coisas reais, né, é a substância, a essência, o acidente, a matéria e a forma. Né? E o que é isso? Isso é o modo de aparecer das coisas. Quando essa xícara aparece para mim, ela aparece como o quê? Como substância, como essência, como acidente, como matéria e como forma. Né? Então, a substância é a própria xícara. Mas ela só é substância por quê? Porque ela está amarrando todos os predicados da xícara. Sejam os predicados essenciais, sejam os predicados acidentais. Ela é matéria. Por quê? Porque ela, no aparecer, ela me revela as coisas das quais ela é feita. Né? Ela é feita de barro, de porcelana, de couro e assim por diante. Mas também me revela uma forma, que é o seu desenho, a sua figura e a sua finalidade. Percebem? Então, tudo isso, substância, essência, acidente, matéria e forma, tudo isso, agora vamos pegar o Platão, né? Tudo isso para o Platão eram as ideias que estavam lá no plano inteligível. Apenas. Agora não. Agora todas essas coisas, elas não estão apenas no plano inteligível, mas elas estão também nas coisas. Percebem? Então o Aristóteles percebe que o mundo das ideias do Platão, ele não está isolado do mundo sensível. Claro que o Aristóteles percebe
o mundo inteligível. Claro que o Aristóteles admite esse mundo inteligível, né? Onde se pode observar, onde se pode intuir todas essas ideias nelas mesmas. É claro que o Aristóteles não seria, digamos assim, um imbecil de negar a inteligibilidade, uma esfera chamada esfera da inteligibilidade, ou esfera dos entes ideais. Claro que não, né? Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que o Aristóteles percebe esse mundo inteligível, né, que é o mundo das ideias do Platão, ao mesmo tempo, ele sabe que esse mundo inteligível só faz sentido, ou só tem algum sentido existencial, quando voltado para as coisas singulares do mundo real, para as coisas individuais, para os indivíduos. Percebem? Então, o Aristóteles sobe até o mundo das ideias do Platão, mas ele retorna para o âmbito da natureza. Para quê? Para conferir, né, ao âmbito das coisas individuais o sentido das ideias, né? As ideias, elas não teriam um sentido existencial, não daria para serem, elas não poderiam ser comprovadas, a existência das ideias não poderia ser comprovada, né, senão nas coisas individuais, percebem? Então, o movimento do Aristóteles é o primeiro de subida, mas depois ele volta, de descida ao mundo da natureza, né? A filosofia do Aristóteles percebe que a realidade é feita dessa subida e dessa descida, que a realidade é feita de uma tensão entre o sensível e o abstrato, percebem? Então, o Aristóteles, ele faz o quê? Ele parte sempre da coisa real, da coisa individual. Ele parte sempre daí. Então, ele vai meditando sobre essa coisa real que ele tem diante de si. Ele vai meditando, ele começa meditando sobre isso, né? Então, é como partir dessa xícara aqui na minha frente, essa xícara real, né? E ir meditando sobre ela, sobre a substância, sobre a essência, sobre os acidentes dessa xícara, né? Sobre a matéria e sobre a forma dessa xícara, né? E tudo isso já é uma meditação sobre ideias, percebem? Sobre conceitos, percebem? Então, ele parte das coisas reais e vai encontrando as ideias. E vai depurando as ideias e os conceitos, percebem? E aí ele já está no mundo do Platão. Mas ele partiu do quê? Ele partiu da coisa real individual. Mas aí quando ele chega nas ideias, nos conceitos, né? Quando ele chega no mundo das ideias, o que ele faz? Bom, vamos perguntar o que o Platão faria quando chega no mundo das ideias. Ele abandonaria definitivamente o mundo sensível. Por quê? Porque o mundo das ideias, para o Platão, é fundamentalmente o verdadeiro e perfeito mundo. Né? É aquilo que ele perseguia. Ele não volta mais para o mundo sensível, ele não volta mais para o reino da natureza. Percebem? Mas o Aristóteles, quando chega no mundo das ideias, quando o Aristóteles contempla uma ideia, um conceito, o que ele faz? Ele volta para o mundo real, para ver se aquela ideia, para ver se aquele conceito que ele contemplou lá no mundo, na esfera da inteligibilidade, se aquele conceito se aplica a tal coisa ou a tal situação no âmbito da realidade. Percebem? Então, quando o Aristóteles contempla uma espécie, por exemplo, ele tem que voltar para o mundo real para ver se alguma coisa singular contém existencialmente aquela espécie que ele contemplou. Percebem? Porque, vejam bem, quando o Aristóteles contempla uma ideia lá no mundo das ideias, ele precisa saber se essa ideia existe realmente. E a única forma de saber se a ideia existe realmente é verificando se essa ideia existe como indivíduo singular. Percebem? Então, por exemplo, a ideia dente, né? O Aristóteles só saberá se essa ideia dente existe se ela for encontrada num indivíduo.
numa singularidade chamada dente, né? No mundo real, no âmbito ontológico dos entes reais. Então, quando a gente fala do Aristóteles, a gente precisa lembrar que ele sempre faz o caminho de volta, né, do mundo das ideias. Mesmo se ele subir até o mundo das ideias, ele terá de fazer o caminho de volta para a realidade, para o âmbito ontológico dos entes reais. Por quê? Porque a filosofia do Aristóteles é feita desses dois polos, né? Ou como diz o professor Olavo, o Aristóteles percebe que a própria estrutura da realidade mostra para ele, para o Aristóteles, né, que há uma tensão entre a direção do conhecimento e a direção em que se estrutura a realidade. Percebe? O Aristóteles percebe que existe uma contradição entre o conhecer e o ser. E essa contradição não pode ser resolvida. Por quê? Porque ela é a própria estrutura da realidade, né? O professor Olavo diz que o mundo do Aristóteles é um mundo tensional, que tem por um lado o universal e por outro o singular. Por um lado o ser, né? Por outro lado o conhecer. Eles nunca se separam, eles nunca se fundem. Ser e conhecer nunca se separam, mas também nunca se fundem. Agora vejam, cada coisa... vamos lembrar dos nossos dentes de novo, né? Cada um dos nossos dentes é do jeito que é. Tem a forma que tem, porque foi feito inteligentemente. Então, isso já implica que o dente é um ser, está ali, é um objeto, é um ente. E ao mesmo tempo, esse ente já nos remete ao quê? Ao conhecimento dele. Aqui nós temos por um lado então o ser e por outro o conhecer, né? Nós vamos dizer de outro modo. Vamos dizer que se nós temos um dente que foi feito inteligentemente e não foi feito por nós, isso quer dizer necessariamente que ele foi feito por uma inteligência. Percebem? E aonde que isso vai nos levar? Bom, isso vai necessariamente nos levar para uma teoria da substância, da matéria, da forma, né? Só que chegando aí, né, nós temos um além, né? Porque esse além chega na conclusão de que tudo isso que há como ser, há na existência, mas também como inteligência, nos remete a uma inteligência. E isso nos leva a uma teologia. O Aristóteles desemboca numa teologia, percebem? Mas, bom, isso já é assunto para outros programas, né? Porque a gente vai continuar falando do Aristóteles nos próximos programas, né? Mas, bom, por hoje nós já fomos bem longe, né? Então vamos ficar por aqui, né?